Galera, vamos lá então para o nosso conteúdo sobre ligações covalentes. A gente dá a continuação. E a gente vai ver então as exceções à regra do octeto, tá? E começando com a situação da contração do octeto, que é quando o cara tem menos que 8 elétrons na camada de valência, como no caso aqui o berílio, né? BH2, que eu teria o átomo de berílio, com dois hidrogênios aqui, um de cada lado. O berílio tem 2 elétrons na camada de valência e os hidrogênios têm 1 elétron na camada de valência. Esses caras então fariam somente uma ligação com hidrogênio. Consequentemente, a gente vai ter o berílio com 4 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele vai ficar com menos elétrons do que a camada de valência do octeto, né, que seriam 8. Já a outra situação seria do boro, que o boro, eu vou ter o boro rodeado de 3 átomos de flúor. O boro, no caso, ele tem 3 elétrons na camada de valência. E os flúors eles precisam de uma ligação para ficar estável, porque eles possuem 7 elétrons na camada de valência. Consequentemente, então, a gente teria 1, 2, 3 ligações aqui feitas. Com isso, o boro ficaria com 6 elétrons na camada de valência. Consequentemente, menos elétrons do que o octeto, tá? No caso da expansão do octeto, a gente vai ver caras que têm mais que 8 elétrons na camada de valência, como, por exemplo, o PCl5, que eu teria o fósforo rodeado de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de cloro. E a gente tem que o fósforo, no caso, tem 5 elétrons na camada de valência e cada cloro tem 7, tá? No caso, eles precisam só de uma ligação para ficar estáveis. Então, cada cloro faria uma ligação com fósforo e, consequentemente, esse átomo de fósforo aqui ele ficaria com 10 elétrons na camada de valência, ou seja, mais elétrons que o octeto. Outra situação seria o hexafluoreto de enxofre, que no caso tem um enxofre rodeado de 6 átomos de flúor. Se esse cara está rodeado de 6 átomos de flúor, a gente começa a observar que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Com 6 elétrons na camada de valência, cada átomo de flúor também precisa de uma ligação apenas para ficar estável. Então ele vai fazer 6 ligações com esses átomos de flúor, né? 6 ligações covalentes simples. E consequentemente esse cara aqui ficaria com 12 elétrons na camada de valência, mais elétrons do que o octeto no caso. No caso do NO aqui, a gente tem algumas situações, que é no caso o nitrogênio com oxigênio. Nitrogênio tem oxigênio, né, tem 6 elétrons na camada de valência. E o nitrogênio, no caso, seria 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. E aí, o nitrogênio, ele precisa de fazer 3 ligações para ficar estável. Só que, no caso, nessa situação, ele faria apenas 2 ligações e já ficaria estável. Esse cara ficaria com 7 elétrons na camada de valência. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que, no caso, é quando tem número ímpar na camada de valência, tá? Esse tem outras situações também, só que não são situações tão comuns, tá? No caso, o número ímpar na camada de valência não é tão comum, então a gente não vai ver todos esses exemplos. Em relação aos gases nobres, em condições especiais, os gases nobres eles também podem realizar ligações químicas. No caso do xenônio F4, que eu teria o xenônio aqui no caso. Esse cara tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. E teoricamente ele não faria ligação nenhuma, mas se eu colocar esse cara sob condições extremas, tá? Condições especiais em laboratório, eu vou fazer com que o flúor, no caso, que é um elemento muito eletronegativo, force uma ligação química com ele. E no caso, o flúor vai fazer ligações aqui, no caso, com o xenônio F4. Ok? Em relação às ligações químicas, a gente ainda pode discutir sobre polaridade da ligação. As ligações químicas elas podem ser polares ou apolares. Isso tudo vai depender de qual átomo está associado na ligação. Se os átomos são iguais, no caso cloro-cloro, eu não tenho diferença de eletronegatividade. Então, consequentemente, em uma ligação apolar, a diferença de eletronegatividade desse cara seria igual a zero.
tá? Então, cloro com cloro, não tem ninguém que vai conseguir puxar mais esses elétrons aqui ou para o cloro da esquerda ou para o cloro da direita. Já em uma ligação polar vai ser quando eu tenho átomos diferentes, porque aí eu vou ter uma diferença de eletronegatividade, né? Diferente de zero, vai ter alguma diferença de eletronegatividade. Então, por exemplo, iodo e cloro. O cloro é um elemento mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons para cima dele. Se ele puxa os elétrons para cima dele, isso quer dizer que esses elétrons aqui vão estar mais próximos do cloro do que do iodo. Consequentemente, eu vou ter uma ligação polarizada, com um polo negativo do lado do cloro e um polo positivo do lado do iodo, ok? Com isso, a gente tem a discussão sobre a situação do caráter de uma ligação. Se eu tiver uma ligação covalente apolar, ou seja, por átomos iguais, a gente vai ter uma ligação que vai ter um caráter muito covalente, tá? Que vai ter uma característica de compartilhamento de elétrons. À medida que eu vou começando a aumentar a polaridade, então eu tenho uma ligação covalente polar, ou então até mesmo uma ligação iônica, que eu tenho uma diferença de eletronegatividade muito alta, isso faz com que os elétrons sejam transferidos, eu vou começando a aumentar o caráter iônico da ligação. Então eu não posso mais falar que eu tenho uma ligação somente covalente ou somente iônica. A gente começa a tratar de caráter da ligação. No caso, uma ligação covalente apolar, ele tem 100% caráter covalente. À medida que eu tenho, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior vai ser o caráter iônico da ligação química. Perfeito? Uma outra coisa também importante é que dentro de uma molécula, como por exemplo H2O2, a gente tem no caso aqui oxigênio ligado com oxigênio, ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio. Nessa situação aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter essa ligação aqui, que seria uma ligação apolar, porque é entre átomos iguais, e aqui eu tenho uma ligação polar, oxigênio e hidrogênio, e essa ligação também seria polar, oxigênio e hidrogênio, porque no caso, o oxigênio é um elemento mais eletronegativo, então ele puxa a densidade eletrônica para cima dele. Consequentemente, eu não preciso ter numa ligação, numa molécula, apenas ligações polares ou ligações apolares. Assim como quando eu estou lidando com uma outra substância aqui, por exemplo, NaOH, a gente vai ter a seguinte situação. NaOH. No caso aqui, a gente vai ter OH-, carga negativa, e Na+, porque esse cara aqui é um metal, então ele doa o elétron para o oxigênio. Nessa situação aqui, a gente vai ter uma ligação, que seria uma ligação iônica, e aqui a gente vai ter uma ligação que vai ser uma ligação covalente, e ainda por cima covalente polar, justamente pelo fato que o oxigênio é mais eletronegativo, então ele puxa a densidade eletrônica para próximo dele. Então, dessa forma aqui, eu posso ter no mesmo composto ligação iônica ou ligação covalente. Só que dentro desse composto, o que vai predominar as propriedades físicas e químicas desse cara vai ser a ligação iônica, não a ligação covalente aqui presente. Perfeito? Ok. Vamos lá agora, então, para a gente ver a intensidade da ligação covalente, tá? Quando a gente for olhar uma ligação covalente, a gente tem que ver primeiro a presença de pares isolados. Se esse cara tem pares isolados, como por exemplo aqui o Cl2, o cloro, ó, tem pares que não estão participando da ligação, essa ligação vai ser uma ligação mais fraca do que quando eu não tenho pares isolados. Então repare, o Cl2, a energia da ligação 254, do H2 432. Quando a gente vai olhar aqui para o raio atômico, a gente tem que pensar na distância entre os átomos. Então, quanto maior o raio, maior é a distância entre esses caras. Consequentemente, vai ser menor a atração entre o núcleo de um átomo e os elétrons da ligação química. Consequentemente, o iodo, que é um átomo muito grande, ele vai estar mais afastado dos elétrons aqui do hidrogênio. Tá? O núcleo dele vai estar mais afastado dos elétrons do hidrogênio. Isso faz com que a energia da ligação seja menor, ou seja uma ligação mais fraca do que do flúor, por exemplo, que tem uma energia de ligação maior, justamente por causa que o flúor é um átomo menor. E por último, a ordem da ligação, que é justamente se o cara tem ligação simples, dupla ou tripla. Quanto maior for a ordem da ligação, maior a natureza tripla da ligação, mais forte vai ser essa ligação. Bem intuitivo, né? Porque uma ligação simples, no caso, ela vai ser naturalmente mais fraca do que uma dupla, porque para eu da dupla chegar na simples, eu teria que quebrar uma dessas ligações aqui. Então, consequentemente,
Aqui tem duas ligações e que só tem uma. Aqui tem 3 ligações e que só tem 2. Enfim. Então, quando o cara tem ligação tripla, ele vai ter uma energia maior. Ou seja, vai ser mais difícil quebrar essa ligação do que numa dupla, que consequentemente numa simples. Ok? Com isso a gente termina a nossa aula de hoje. É isso. É nóis.